Estudo da Palavra. Amados, ali em Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 31, eu não vou ler, são muitos versículos, você poderá ler depois com calma e ver se realmente a análise que será feita aqui realmente tem base ou não, porque nós sempre devemos pesquisar por nós mesmos todas as coisas, assim fazendo como os bereanos faziam na época de Paulo. Ali em Lucas 16, do 19 a 31, ali conta algo muito importante acerca do rico e do Lázaro. E quando nós lemos ali, dá uma impressão de que realmente há consciência após a morte, quando um foi levado para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno ou para o Hades. Uma coisa que nós devemos notar aqui sobre a questão do rico e Lázaro, se você abrir, por exemplo, a Bíblia, e se você não conseguir acompanhar a leitura, anote então as referências que eu vou passar, anote os textos e depois você vai lá e confira, tá bom? Lucas 16, se você ler ali o versículo 1, olha só que interessante, olha. Disse Jesus aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Olha como começa, né? Havia um homem, no caso havia um homem rico. Aí quando você vai lá, já falando do rico e Lázaro, olha como começa o relato. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico. Qual a diferença, não é? Entre uma e outra aqui história. Com certeza, é importante a gente ter em consideração que se trata de fato de uma parábola. Porque, veja só, é a quinta, se você for ver aí, se você for ver, você vai ver, vai notar, que é a quinta parábola de uma série de parábolas. Então, no caso ali, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo, tudo isso em Lucas capítulo 15. E o mordomo infiel, Lucas capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 11. E como você já deve ter ouvido falar, ou se você não ouviu falar, você vai saber agora, as parábolas, elas têm o quê? Elas têm regras de interpretação próprias. E também tem o objetivo de ensinar o quê? Grandes princípios morais. Então Jesus, ele usava muito isso. Jesus usava muito essas histórias ilustrativas ou essas parábolas para que através desta forma simples e objetiva, ele conseguisse ensinar às pessoas aquelas verdades que ele queria passar para elas. E assim elas entendiam de uma forma mais prática e objetiva. Agora, há certos pormenores, tá, nas parábolas, e que elas contêm, que não podem ser interpretados à letra. Porque, por exemplo, se a gente for interpretar à letra as parábolas, levá-las de forma literal mesmo, assim como elas estão escritas, então nós deveríamos possuir lã. E nós não possuímos lã. Porque temos ali a parábola da ovelha perdida, tá certo? Mas nós não possuímos lã. Nós não possuímos também 4 patas, como a ovelha. Nós não somos, por exemplo, metais, como a dracma. Então, o que acontece? Em cada parábola, o que é importante para nós, cristãos, é nós descobrirmos a lição ou as lições morais que, através delas, Deus pretende o quê? Nos transmitir. Ok? Então, uma coisa é certa, nós estaríamos em dificuldades se nós pretendêssemos tomar à letra cada pormenor da parábola, no caso do rico e Lázaro, por exemplo, ao invés de nós procurarmos descobrir qual a lição, as lições que por meio dela Jesus estaria ali querendo nos ensinar. Então, olha só, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Vamos partir do princípio, por exemplo, de que a parábola do rico e do Lázaro seja uma história literal mesmo, da forma que você está lendo ali. Tá? Uma história literal, verdadeira. Aí umas perguntas para análise. Tá? Só para você pensar e para você refletir. Você que está aí do lado do rádio aí. Será possível, por exemplo, as pessoas manterem conversa ou conversação entre o céu e o inferno? Você realmente crê nisso, meu amado? Que as pessoas podem manter conversa ou dialogar ali, e esse diálogo, um ali estando no céu e o outro estando no inferno?
Uma outra coisa, será que as pessoas que estão no céu podem, de fato, ver as pessoas arder no inferno? Então, uma outra pergunta. Não é? Outra coisa, podem elas ouvir os seus gemidos? Outra coisa, será que as almas... Nós vimos, né, que não há alma desencarnada fora do corpo após a morte. Nós temos, inclusive, estudado isso aqui na nossa série. Aqueles que têm acompanhado têm ouvido todos os estudos aqui. Talvez hoje quem aí ligou o rádio pela primeira vez, talvez não vai entender isso no contexto, porque de repente entrou na questão rotativa do rádio, não é? Mas aqueles que têm acompanhado estão entendendo que alma é a pessoa, o ser humano, porque possui em si o fôlego da vida. Então, será que as almas, por exemplo, vamos supor que existissem de fato almas desencarnadas fora do corpo, vai? Será que essas almas, então, elas têm realmente dedos e língua, conforme a parábola apresenta? Uma outra coisa, terá Abraão um seio assim tão grande de forma que ele possa receber todos os que vão para lá? Então, meus amados, nesta tarde, nós temos que entender que se nós tomarmos esta parábola ao pé da letra, nós vamos criar enormes problemas, devido às perguntas que nós colocamos aqui. Uma coisa é certa, o céu ele seria um lugar terrível se nós pudéssemos ali observar o sofrimento permanente e sempre presente dos nossos amigos e familiares. Não é verdade? Agora, nós, como estudantes da Bíblia, nós sabemos que quando nós vamos estudar, nós devemos colocar algumas coisas em questão. Por exemplo, por que Jesus usou essa história? Para que época que foi escrito? O que as pessoas daquela época pensavam? O que elas acreditavam? O que o contexto fala? O que o contexto apresenta? Então, por que Jesus usou essa história? A pergunta. Que lições ele pretendia nos ensinar através desta história? Agora vamos então entender um pouco de história. Naquela época, e você pode estudar isso, você que gosta de teologia, ou você é professor de teologia, ou você que conhece grego, ou você que conhece hebraico, ou você leigo, enfim, seja quem for, você que gosta realmente de estudar, você vai entender ao estudar, você vai constatar que naquela época os judeus eles acreditavam numa história segundo a qual, olha bem, a morte ela era descrita como uma passagem através de um vale escuro. Sabia disso? E isso representava a salvação como uma viagem em segurança para o quê? Para o seio de Abraão. Tá? Eles criam nisso. Isso é um fato. Enquanto que a perdição eterna conduzia à destruição. Então, se a gente analisar os escritos judaicos, pesquisarmos realmente com humildade, sabe, querendo realmente saber a verdade, a gente vai constatar, é claro, isso é claro, é um fato, que através dos escritos judaicos é evidente que os fariseus e vários outros no dia de Jesus, eles criam, sabe no que? Eles criam no estado consciente do homem após a morte. Sabiam disso? Eles criam. E olha só, o conceito que eles tinham de Hades, ou Hades, e nós vamos falar logo mais à frente sobre Hades, Sheol, Tártaros, Geena, vamos tratar disso mais à frente. Agora, o conceito deles nos dias de Jesus sobre Hades se modificou muito, desde os dias dos patriarcas até o fim do cânon do Antigo Testamento. E nos tempos de Jesus, eles criam de modo muito similar, de modo muito semelhante, como criam quem? Os gregos, por exemplo. É interessante isso. Então, a visão que eles tinham de Hades na época de Jesus era muito parecida com a visão que os gregos tinham. E nós sabemos que os gregos eles tinham visões assim muito pagãs acerca do conceito pós-morte. E um desses conceitos era que havia uma consciência após a morte, por exemplo. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, eles acreditavam que o Hades, olha bem, olha como que eles criam, que o Hades se compunha de duas câmaras, tá? Se você estudar os escritos judaicos, vocês vão ver isso. Que o Hades se compunha de duas câmaras. Isso está em 2 Esdras 4:41, isso nos escritos judaicos. Duas câmaras. Outra coisa, eles criam que uma dessas câmaras se destinava aos justos
e a outra aos ímpios. Isso pode ser encontrado em Midrash sobre Ruth, capítulo 1, versículo 1. E outra coisa, eles criam que os justos habitam numa câmara, isso se encontra em Sabedoria de Salomão, capítulo 3, verso 1, e que os ímpios habitam numa outra câmara, onde eles são amaldiçoados, flagelados e atormentados. Isso você vai ver em Enoque, capítulo 22, verso 9 a 13, e também no Talmud, Erubim 19a. E também eles criam que os habitantes, olha bem agora, que os habitantes de uma das câmaras são visíveis aos habitantes da outra câmara, podendo, veja só, falar uns com os outros. Olha bem, isso se encontra em Midrash sobre Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. E também criam que os justos são acolhidos no Hades por grupos de anjos ministradores. Isso você poderá encontrar no Talmud, Ketubot 104a, e no quarto livro de Esdras, capítulo 7, verso 85 a 87 e 91 a 95. Criam também que os justos são acolhidos no Hades por Abraão, Isaque e Jacó. Isso de acordo com 4 Macabeus 13, verso 17. E por final, também criam que os justos, como parte de sua recompensa, assentam-se no seio de Abraão, de acordo com o Talmud Kiddushin 72b. Tá vendo, pessoal? Então essa era a crença deles, era uma crença deles, não era bíblico. Isso não estava na Torá, isso não estava nos escritos de Moisés e os profetas, que é o que eles tinham como escrituras na época, não estava nada disso ali. Mas as ideias deles foram se paganizando de tal forma que começou a ficar muito similar às ideias pagãs dos gregos. Claro que não vai dar para eu falar tudo aqui, porque a rádio é um veículo de comunicação rápido, então eu vou aqui só nos pontos mais objetivos para você entender. Uma outra coisa também, os judeus naquela época, eles acreditavam, olha só, que as riquezas, elas eram um sinal de que Deus estava com aquela pessoa. Se a pessoa era rica, então é porque a pessoa estava sob o favor de Deus. Entendeu? E eles acreditavam que a pobreza, em contrapartida, era um sinal do desagrado de Deus. Então, nessa história, o que aconteceu? O rico que os judeus pensavam que era abençoado por Deus, olha bem, Jesus colocou ele aonde? Colocou no inferno. Percebe? Enquanto que o pobre, que eles achavam ali que era desfavorecido, né, por Deus, foi colocado na onde? No seio de Abraão. Ou seja, Jesus, olha bem, presta atenção agora, para a gente começar agora a entender. Jesus usou uma crença popular entre os judeus, para que através desta crença, Jesus pudesse ensinar uma lição de moral para eles. Inverteu o caso, colocou o rico lá no inferno, e o pobre no seio de Abraão. Ele inverteu o final da história. E nela, Jesus nos ensinou, né, para eles e para nós também. Isso vale para os nossos dias hoje. Ensinou 3 lições, meus amados e amadas. 3 lições. Primeira lição. Jesus ensinou na primeira lição que as riquezas conseguidas ou adquiridas com usura, desonestidade ou oprimindo os pobres, de maneira alguma é um sinal do favor de Deus. Por exemplo, se você pegar Mateus capítulo 23 e ler o verso 14, Mateus 23, versículo 14, Jesus diz ali, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. Tá vendo? E para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então, devorar as casas das viúvas significa o quê? Que eles usavam ali a sua posição como juristas para o quê? Arranjar pendências contra as viúvas ricas, olha só, ou para fazer com que lhes legassem suas propriedades. Isso era uma forma o quê? Desonesta de se conseguir o quê? Dinheiro. Tá vendo? Então você percebe que Jesus ele começa então a usar uma ilustração, uma história, de acordo com o que exatamente
criam os fariseus. Jesus conhecia a mente deles. Jesus conhecia a ideia deles. Jesus conhecia como que era o contexto histórico da época deles. E Jesus vai bem no ponto deles para poder dar uma lição a eles. Não que Jesus estava afirmando que após a morte acontece como realmente está ali na parábola. Não, mas usando o conceito que eles tinham para ensinar uma lição para eles. Deu para entender? Uma outra coisa também, a parábola descreve um grande abismo fixo, né? E Jesus ele afirma claramente que não existe uma segunda oportunidade após a morte, porque a decisão tomada em vida determina o nosso destino eterno. Tanto que se você for lá em Eclesiastes, lá você vai ver no capítulo 9 de Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, lá fala que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Eclesiastes 9, 5 e 6. No 6, por exemplo, diz que amor, ódio e inveja pereceram para eles. No final do verso 5, diz ainda que a memória está no esquecimento dos mortos. Acabou. No versículo 10 do Eclesiastes 9 diz que tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, olha agora, não há obra, não há projetos, nem conhecimento e nem sabedoria o quê? Alguma. Então, meu amigo, morreu, acabou. Mas os fariseus e os judeus, porque tinham se afastado da verdade bíblica, tinham se afastado dos caminhos verdadeiros que eles deveriam seguir, estavam agora com essas ideias pré-concebidas, vindas lá dos gregos, ideias vindas lá dos gregos pagãos, infelizmente. Então, meus amados, é isso que Jesus quis fazer. Usar a ideia deles, a própria ideia deles, para poder dar uma lição para eles. Uma outra coisa que Jesus ensinou, ele ensinou o fato de que se os fariseus rejeitavam, veja só, os claros ensinamentos das palavras de Deus, acerca da salvação, e Jesus sempre estava ali ensinando, mas eles eram cabeça dura, né? Usando aí o português claro. Então, eles também iriam rejeitar, caso acontecesse um milagre poderoso, fazendo com que alguém ressuscitasse dos mortos. Então eu estou fazendo aqui uma análise, mas depois você lê, né? Lucas 16, do verso 19 a 31, você lê. Tá? Então, olha bem, olha que interessante. Os judeus, como você sabe, você que estuda a Bíblia, você sabe que os judeus estavam sempre pedindo sinal para Jesus, né? Pediam um sinal. Jesus, nos dê um sinal. Mestre, nos dê um sinal. E Jesus deu o maior de todos os sinais. Você sabe, ouvinte, qual foi o maior de todos os sinais que Jesus deu àquele pessoal? Não é? Sabe aonde se encontra? Se encontra ali em João. João capítulo 14, versículo 11 a 14. Olha só, João 14, de 11 a 14. João, capítulo 11, de 11 a 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Não disse que Lázaro foi para o céu ou para o inferno, mas que adormeceu. Mas vou despertá-lo. Não disse também que vou trazê-lo do céu ou do inferno, mas despertá-lo. Então Deus comparou a morte claramente aqui ao sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado a respeito do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Aí no 43 e 44 de João capítulo 11, João capítulo 11, versos 43 e 44 diz: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Não disse: Lázaro, desce daí do céu, ou desce daí do seio de Abraão, ou desce do paraíso, ou venha do inferno. Não, sai para fora. E no 44 diz que saiu aquele que estivera morto. Não disse aquele que estivera no céu, não disse aquele que estivera no paraíso, não disse aquele que estivera no inferno. Não, aquele que estivera o quê? Morto, morreu, adormeceu, acabou. Tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, meus amados, aqui foi o maior sinal que Jesus poderia ter dado, Jesus deu. Agora, como resultado, o que aconteceu? Os judeus, será que se tornaram agora seguidores de Jesus? Aceitaram agora Jesus como Messias? Foi isso que aconteceu? Não, meus amados. Pelo contrário, eles ficaram ainda mais ameaçadores e com mais ódio ainda. Tentaram matar o próprio Lázaro e Jesus também. Em João 12, verso 10,
Diz, mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Olha lá. Eles ficaram também com muita raiva de Jesus. E de tão decepcionados, eles tramavam também destruir Jesus. Eles liam a Bíblia como que com um véu sobre os olhos, conforme está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 a 16. Eles liam a Bíblia como que com um véu sobre o rosto. Não entendiam. Não tinham conseguido compreender que todas as Escrituras testemunhavam de Jesus. A Bíblia fala isso em João 5,39. Quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, eles não quiseram crer. Por isso que na parábola diz, não crerão, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Olha lá, as palavras de Jesus eram proféticas. Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos e eles também não acreditaram. Que apelo maravilhoso esse de Jesus, amém, meus amados? Que urgente aviso. Como a Bíblia é a nossa maior autoridade. E Jesus, então, ele fez o quê? Ele fez o uso de uma história popular entre eles, tirou daquela ideia que eles tinham ilustrações para dar uma lição a eles. Desta maneira, a gente vê que a Bíblia se harmoniza de uma forma maravilhosa. Então, esse é o significado da parábola do rico e Lázaro. É, de fato, uma parábola mesmo. Não é nada ali literal, que realmente a pessoa morreu e foi para o céu, ou foi para o inferno, ou foi para o seio de Abraão, enfim, não. Mas uma história popular entre eles, e Jesus dessa história tirou lições morais para dar uma lição moral neles. E aí, a gente sabe da história. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar humildade para admitir a veracidade bíblica. É difícil, muitas das vezes, sermos humildes e ter que admitir, né? Não, realmente, esse caso realmente é o que está sendo, não é, dito aqui. Ou através do que eu tenho estudado na Bíblia. Então, meu amado, estude por você mesmo a palavra de Deus. Estude por você mesmo as Escrituras. Que a mente de ninguém, nem a minha mente, nem a mente de ninguém, sirva de juízo para você. E à medida que você estudar por você mesmo a Bíblia, entendendo o que aquele texto quer dizer, analisando o contexto, se perguntando o porquê foi escrito aquilo, para quem foi escrito aquilo, como era aquela época, que ideias as pessoas tinham naquela época, não tem como errar, não tem como contradizer a palavra de Deus. Porque quando a pessoa morre, ela não tem conhecimento nenhum após a morte. Ela descansa até o dia em que Jesus virá e os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.